Olha, com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Nossa gratidão pela sua audiência, tanto na TV Grandourados quanto na TV Com Brasil. E hoje nós queremos tratar de um assunto muito especial para nós, muito caro para nós. A cristandade toda, mas a humanidade toda. Nós estamos aí na semana da Páscoa e hoje eu quero tratar sobre o reino de Cristo, o reino da verdade. Não saia daí que nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje nós vamos ler um texto especial para você do Evangelho de João, no capítulo 18. São os textos relacionados aqui ao julgamento de Cristo por Pilatos, exatamente naquela sexta-feira fatídica da crucificação de Cristo. E é bom você lembrar que ele morreu pelos nossos pecados. Ele mesmo não cometeu pecado algum. Diante do tribunal de Pilatos, Pilatos está interrogando Jesus a pedido dos judeus. E ele então vira para Pilatos e diz assim: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou-se para os judeus e lhes disse: eu não vejo, não acho nele crime algum. A sentença de Pilatos, nos primeiros oportunidades do julgamento e nas prévias do julgamento, são essas: eu não vejo nesse homem crime algum. Esse foi o entendimento de Pilatos no julgamento de Cristo. Eu não vejo neste homem crime algum. Como os judeus insistiram e apelaram para César, que se ele não condenasse a Cristo, ele não era amigo de César, e ele temendo colocar em risco o seu cargo e ser tratado como uma pessoa que não fosse amigo de César, colocaria sua cabeça na forca. Ele então condena Jesus dizendo: eu não vejo nesse homem crime algum, passivo de morte. Pegou uma bacia com águas, lavou as suas mãos e condenou Jesus insistindo: eu não vejo nesse homem crime algum, passivo de morte. Chegou até a sugerir para os judeus: por que vocês mesmos não julgam segundo as suas leis e executam esse homem, o matam? Mas os judeus só podiam executar pelo apedrejamento, e eles queriam que Jesus fosse crucificado, e pela crucificação somente o Império Romano poderia dar esta sentença cabal. Então Pilatos está diante de um drama. Mas eu quero traçar com você aqui um aspecto muito mais importante do que isto: o reino da verdade. Nós estamos aqui diante de um texto que é um clássico da história universal. É um confronto de poderes. O texto aqui vai dizer no versículo 28
texto anterior ao que foi lido, que depois que Jesus foi julgado no Sinédrio, um tribunal religioso dos judeus, e que tinha também aspectos políticos, depois de ser condenado ali no Sinédrio pelos judeus, pelas autoridades, os sacerdotes, Anás, Caifás e todo o Sinédrio, Jesus então foi levado da casa de Caifás, o sumo sacerdote, para o pretório, para o tribunal romano. Foi levado diante de Pilatos, e era cedo de manhã, era manhã de sexta-feira. Foi exatamente naquelas primeiras horas da manhã, e o texto diz que eles não quiseram, inclusive, entrar no pretório, exatamente para não se contaminarem, porque eles desejavam comer a Páscoa. E eles então precisavam de estar puros, não podia ter entrado num local contaminado. Jesus é levado aqui perante Pilatos, e ali estava o representante do Império Romano, Pilatos. E por outro lado, a mais alta a representação, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo. Então, por um lado, a mais poderosa entidade política da época, o pretório de Pilatos, e por outro lado, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, frente a frente. Pilatos, o poderio romano; Jesus Cristo, o poder cósmico de todo o universo, aquele que é o Criador dos céus e da terra, aquele que domina com as suas leis sobre toda a obra da criação, as leis da natureza, as leis da física, todas as leis da criação. Está ali frente a frente, Pilatos e Cristo. Os principais sacerdotes e as autoridades judaicas, muito antes de Jesus ser levado a julgamento, já havia decidido matá-lo. Ou seja, era um julgamento pro forma. Eles já tinham decidido matá-lo. Ou seja, ele já estava condenado. O que acontece é que eles queriam que ele fosse executado numa cruz, exatamente no sentido de dar uma lição cruel para abafar todos os possíveis seguidores de Cristo, e não deixar que aquela multidão, como eles diziam, essa plebe induzida por esse que se diz ser o Messias, o Cristo, enganados por ele. A crucificação era uma forma de lacração, não deixar nenhuma motivação ou ameaçar de tal forma o povo para que todos se sentissem amedrontados. É assim que às vezes autoridades autoritárias fazem, dá uma lição dura para ameaçar todo mundo, intimidar todo mundo. É o que os judeus estão querendo fazer com os seguidores de Cristo, exigindo que Pilatos o crucificasse. Então a igreja cristã, desde os primeiros dias, já experimentou esses tipos de ação humana para que calasse a igreja, impedisse a igreja de pregar o Evangelho. Mas a igreja sempre foi fiel e zelosa e temente a Deus e dedicada a esta obra, porque Jesus disse: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que der a vida por minha causa, esse achará. Então, levaram Jesus perante Pilatos para um julgamento político. Pelas leis romanas, ele havia de ser julgado, porque o Sinédrio já o havia condenado, mas eles queriam que ele fosse um réu de morte pela crucificação. O julgamento de Pilatos, o julgamento romano, ele era realizado aqui por Pilatos, e ele
tinha alguns passos dentro de um interrogatório. Pilatos então começa o interrogatório perguntando qual é a acusação contra ele. E os judeus então apresentaram a acusação, dizendo que se ele não fosse malfeitor, eles não entregariam a Pilatos, ou seja, nós mesmos o mataríamos. Mas ele é malfeitor. O que é malfeitor? Malfeitor é uma pessoa que cometia algum crime contra o império. Era tipo um agitador. E pelo menos 3 acusações os judeus estavam nesse momento fazendo contra Cristo perante o tribunal de Pilatos. Primeiro, dizendo que ele corrompeu a nação politicamente e religiosamente. Segundo, que ele se opunha a pagamento de imposto a César. E o terceiro, que ele havia afirmado ser o Messias, o Filho de Deus. Essas acusações não prosperam em nenhum tribunal onde a justiça é respeitada, onde as leis são respeitadas. Ele não corrompeu a nação. Politicamente, quando tentaram torná-lo um rei, ele disse: o meu reino não é deste mundo. Então, ele hora alguma quis qualquer cargo político. Ele não era ameaça para o Império Romano e nem para a autoridade de Pilatos. Quanto ao imposto, todo mundo conhece a frase de Cristo: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, ele nunca se opôs ao pagamento de imposto. E quanto a afirmar ele ser o Messias e rei de Israel, não se tratava de um reino político, mas um reino messiânico, um reino espiritual, um reino eterno, um reino que está sobre todos os reinos desta terra. Então, o que acontece aqui é exatamente que eles queriam que Cristo fosse condenado à morte, usando de mentiras, de todo tipo de armação. Agora, nós temos que entender a soberania de Deus. A mão de Deus estava sobre todas essas coisas, porque Jesus, conforme as profecias, ele veio a este mundo para morrer na cruz, levar sobre si os nossos pecados, pagar o preço do nosso resgate e resgatar para Deus um povo. Não é todo mundo, mas um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. Então, é onde Pilatos vai entrar na questão da verdade, e Jesus vai dizer que o reino dele é o reino da verdade. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar deste aspecto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil e também pela TV Grandourados. Minha gratidão ao Rubens e a toda a equipe da TV Grandourados na produção deste programa, e também nossa gratidão à TV Com Brasil, que leva ao ar esta programação para todo o Brasil. Nossa gratidão a você que nos acompanha, onde você estiver agora. Meu abraço a você e a toda a sua família. Nós estamos falando aqui do julgamento de Jesus perante Pilatos, os judeus acusando, os Pilatos não achando nenhuma prova robusta do que Jesus era acusado, e de fato não tinha, porque a Bíblia diz que Jesus nunca cometeu pecado algum, crime algum. Ele não era um malfeitor, como os judeus acusavam. E Pilatos estava ali diante de um drama, de um julgamento que precisava de condenar um réu, mas não tinha as provas suficientes para a condenação daquele réu.
Então, o interrogatório de Pilatos continua: és tu o rei dos judeus? Essa é a pergunta que Pilatos faz: és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo que me ouve, todo aquele que ouve o meu testemunho, ou todo aquele que ouve a verdade, que ama a verdade, dará ouvidos ao meu testemunho. Então, como ele veio dar o testemunho da verdade, Pilatos então lhe faz uma pergunta irônica: o que é a verdade? Essa pergunta ela é muito importante para o momento do julgamento, mas para a história da humanidade. O que é a verdade? Jesus havia dito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Num outro texto de João também, ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Onde não há verdade, não há libertação. As pessoas que vivem do engano, de ideologias furadas, de ilusão, das utopias fantasiosas da mente humana, vive na mentira. Às vezes a sua vida, que você que está me ouvindo agora, seja uma mentira. Você aparenta uma coisa e é outra. Então Jesus está dizendo: o meu reino é o reino da verdade. Aonde que esse reino vai se estabelecer? No coração das pessoas. Não é um reino que tem um trono em Dourados, ou em Brasília, ou em Campo Grande, ou lá em Israel, um trono físico, ou em Roma. Não. O reino da verdade, o trono dele está nos céus. Jesus subiu aos céus e assentou-se à destra do trono de Deus. O reino de Cristo não é um reino que quer o império de Roma, não quer o trono, a cadeira de Pilatos em Jerusalém, neste tempo nem agora. Não é um reino que quer estabelecer um poderio político para dominar o mundo. Não, é o reino da verdade, é o reino dos céus. Ele se estabelece no coração das pessoas que creem em Cristo como seu Salvador. Este reino da verdade é o reino do Evangelho, é o reino poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que lá na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar e a dizer: venha o teu reino. É este reino da verdade. Ele se estabelece no coração do homem, levando ao arrependimento dos seus pecados e abandonar uma vida de ilusão, de mentira, de engodo, de todo tipo de vícios, de todo tipo de fuga do coração humano para estabelecer a verdade. A verdade é que nós somos um pecador, e a verdade é que Cristo é um Salvador maravilhoso. A verdade é que o pecador precisa de arrepender dos seus pecados e olhar para Cristo e crer nele, confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Não adianta você ficar fingindo, mentindo para você mesmo. Pilatos vira ironicamente para Jesus e diz: o que é a verdade? Jesus não veio aqui a esse mundo para discutir filosofia, discutir ideologia, discutir correntes políticas. Jesus veio a esse mundo para estabelecer o reino da verdade. E este reino não é um reino que haveria de incomodar o trono de Pilatos de forma direta, mas de forma indireta sim. Este reino da verdade é a situação que Jesus coloca aqui: o meu reino não é deste mundo, não é um reino político. O meu reino, que fique claro, eu não vim aqui estabelecer fronteiras para o meu reino, ele é um reino cósmico. Eu não vim aqui estabelecer prazo para o meu reino, que ele é um reino eterno. Eu não vim aqui limitar o meu reino a um trono humano, a um trono político, a um poderio bélico, a um exército. De forma alguma. Ele não veio limitar o seu reino a uma geografia. É um reino cósmico, é um reino eterno, é um reino soberano, é o reino da verdade. E só sabe reconhecer este reino aqueles que estão em Cristo, aqueles que nasceram de novo e que sabem o que é a verdade sobre Deus.
o nosso Pai, Criador dos céus e da terra. A verdade sobre esse mundo que nós vivemos, sobre esse ar que nós respiramos, há um Criador e há uma criação. Nós vivemos no mundo da criação de Deus, isto é a verdade. A verdade é que nós somos pecadores, o pecado original atingiu toda a raça humana e nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E nós precisamos de confessar diante de Deus os nossos pecados, não ficar inventando utopias e fugas para a nossa alma, mas encarar a nossa realidade. A verdade é que somos pecadores, sim. A verdade é que por causa disso, Deus enviou um Salvador. A salvação vem de Deus. E essa é a verdade. E Jesus diz, o meu reino é o reino da verdade. Ele não vai se estabelecer no trono, mas no coração das pessoas que creem em mim, que me confessarem como seu Senhor e Salvador. É assim que nós entramos para o reino de Deus, pelo arrependimento dos pecados e a fé em Cristo como nosso Salvador, e nos tornamos participantes do reino da verdade. Reconhecemos que somos pecadores. Quantas pessoas que não reconhecem que são pecadores, vive iludido como se não fossem, vive iludido como se tivesse uma natureza boa e que basta fazer um pouco de boas obras para ir para o céu. Não é essa a verdade. O evangelho verdadeiro é que olha para o homem e diz, você é um pecador, mas está aqui um Salvador que pode salvar a sua alma, te dar uma nova vida, te dar uma nova direção. Jesus está dizendo aqui que o meu reino é o reino da verdade. E Pilatos falou, então o senhor é rei? Ele falou assim, sim, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. O meu reino é o reino da verdade. E ele não é um reino aqui deste mundo. Fica tranquilo que eu não quero o seu trono. Eu não vim aqui para ser apenas um rei dos judeus. Eu sou o rei do universo. Eu sou o rei de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações. O reino de Cristo se espalhou sobre a face da terra. Não tem um limite geográfico para ele. É o reino da verdade. E se você anda na verdade, você anda neste reino de Cristo. Se você anda na mentira, você está fora deste reino. Uma certa feita, Jesus encontrou um jovem que disse para ele assim, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele assim, você guarda os mandamentos? E ele disse, sim. Honra teu pai e a tua mãe, não terás outros deuses diante de mim, ama o teu próximo como a si mesmo. Jesus olhou para ele e falou, vejo que não estás longe do reino dos céus. E aquele moço saiu triste da presença de Jesus. Ele era aquele que pensava assim, eu sou naturalmente bom, é só praticar coisas boas para eu ir para o céu. E quando Jesus falou assim, eu vejo que você não está longe do reino dos céus, está perto. Aquele moço retira triste da presença de Jesus, sabe por quê? Porque ele entendeu a mensagem que Jesus passou para ele. Você não está longe do reino do céu, mas você está fora dele. E qual a diferença de estar perto ou longe se você estiver fora do reino dos céus? Não há nenhuma diferença. Quantas pessoas que se acham boas, religiosas, e Jesus vai virar para você e falar assim, eu vejo que você não está longe do reino dos céus. O problema é que você está fora do reino. Não está longe, mas está fora. Então o reino da verdade não é um reino para você se achar bonzinho e achar que vai se salvar. É para você se reconhecer mesmo como você é, um pecador. Mas você se reconhecer que Cristo é um Salvador, e um Salvador maravilhoso. E Ele veio buscar e salvar o perdido. Ele pode salvar a sua alma, Ele pode estender sobre a sua alma a salvação, uma nova vida, te tirar dessa confusão, dessa ilusão da sua mente, te trazer para a realidade, te confrontar com a verdade. E a verdade é que Deus é o Criador dos céus e da terra. Nós vivemos num mundo criado por Deus, a realidade desse mundo que Deus criou. A verdade é que nós somos um pecador, e a verdade é que Cristo morreu na cruz para nos salvar, salvar pecadores como eu e você. E agora nós podemos andar na verdade,
andar uma nova vida e não ficar tentando camuflar a verdade com uma capa de religião, ou com a capa de moralidade, ou com discursos ideológicos, mas encarar a verdade, encarar a realidade. Jesus está dizendo para Pilatos: eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos, o que é a verdade? Quer dizer, esteve perto dela, mas não reconheceu Jesus como seu Salvador. Pobre Pilatos, ele terá que comparecer diante do tribunal de Cristo, o tribunal da verdade. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir a nossa programação de hoje. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Chegamos aqui ao momento final do nosso programa. Quero desejar a você e a sua família uma feliz Páscoa, mas a Páscoa de Cristo, centrada em Cristo, e que olhe para Cristo como seu Salvador e o Salvador da sua casa, da sua família. É esta feliz Páscoa que eu quero desejar a você e toda a sua casa. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor criou os céus, a terra e tudo que neles há. O Senhor é o Deus maravilhoso, que nos ama, que mandou Jesus, o Teu Filho, para nos salvar. E é nele que nós temos a salvação da nossa alma, porque nós somos pecadores e carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Esta é a verdade, que nós carecemos de um Salvador. E há um Salvador verdadeiro, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia para nos garantir a vitória e a vida eterna. Nós queremos te bendizer neste dia, quando também celebramos em todo o nosso país a Páscoa, essa data tão importante para a nossa fé cristã, quando o Senhor foi levado a uma cruz, ali morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Nós queremos te bendizer e que este reino da verdade estabeleça no coração de cada um que nos ouve, para não ficar vivendo uma vida fingida, utópica, cheia de mentiras, ilusões, mas uma vida real, uma vida verdadeira, que reconhece a si mesmo como um pecador e olha para Cristo como seu Salvador, um Salvador maravilhoso. Nós te bendizemos e oramos por esses que nos ouvem neste momento, em nome de Jesus. Amém.